Bom, vê se está A abrindo aí, Ronaldo. primeira tela, que é Hã? tá o desktop. Agora sim. Abriu? Abre, põe o modo de apresentação. Excelente. Vamos dar início aos trabalhos, então. Vamos convidar, então, Bom, doutor, então quem Rafael quiser Valente para iniciar os acompanhar, tiver trabalhos. alguma dúvida, o prontuário é esse aí. Então vamos lá. Primeira Então, vamos lá, consulta, rapaz. sexo feminino, 39 anos, relata piora da visão para perto. Não se adaptou à lente de contato rígida gás permeável olho direito. Preocupada com a renovação de CNH. Não se adaptou ao uso dos óculos. Refração dinâmica, mais 4, menos 5 a 30. Visão de 0,5 mal. Olho esquerdo, plano, menos 1 a 160, com visão de 1. Na bio, nada digno de nota. Topografia do olho direito. Um astigmatismo assimétrico, regular, a favor da regra. Quase oblíquo, mas a favor da regra. Nada que chame muita atenção. O astigmatismo refracional dela está todo na córnea ali, 4,36. E o olho esquerdo um pouquinho mais normal. Um astigmatismo bem menor. Conduta. Prescrever óculos para dirigir. LASIK olho direito, buscando emetropia. LASIK olho direito, báscula. Faco refrativo olho direito. Ou TLC é o quê? Ah, teste de lente de contato. Ok. Bom, para essa paciente, acredito que não seja carteira profissional, que seja renovação de habilitação comum. Ela não precisa do óculos para poder passar. Com o olho esquerdo, ela já consegue a renovação. É uma paciente que a gente podia avaliar, fazer um LASIK nesse olho direito. Agora, Emetropia ou báscula? então, com a lente de contato que ela usou antes, ela chegava no 100%, no 20/20 ou não? Ficava nesse 0,5? Eu não tenho essa informação, porque ela chegou na primeira consulta com essa história. Entendi. Bom, eu acho que para ver o potencial de visão desse olho, eu faria um novo teste de lente, mesmo que ela não fosse usar a lente, antes de fazer um LASIK. Você pensaria em fazer um teste de lente? Sim, mais para a gente saber o potencial de visão desse olho, se vale a pena ser feita uma báscula nele. Uhum. Ok, todo mundo está de acordo, gente? Alguém pensa diferente ou teria outra solução para esse caso? Acho que eu faria também, que tem risco dela ser amblíope, né, doutor? É. Como é que é? Tem risco dela ser amblíope, né? Tem uma ambliopia aí. Também faria o teste com a lente. O paciente está nessa situação. Tem uma ambliopia, tem uma anisometropia, não se adaptou com lente de contato e não se adaptou com óculos. E aí, o que você faria com essa paciente? Operar, usar lente de contato, fazer uma metropia, báscula, faco refrativa, o quê? Todo mundo está de acordo em fazer um teste de lente de contato? Sim. Sim. Alguém não concorda com essa conduta? Gente, essas reuniões, o objetivo é vocês desenvolverem o Pessoal, raciocínio clínico, não é ficar esperando uma aula teórica, não. Então, vocês se eu gostaria manifestem de ouvir aí. a opinião de todo mundo aí. Doutor Rafael Oliveira, vale a pena fazer um teste de lente? O que você acha? Eu Que concordo com tipo o de Valente. lente? Uma lente gás Lente, permeável. lente rígida, gás permeável, astigmatismo mais alto. Perfeito. Gelatinosa, acho que nesse grau não é compatível. Excluiu a ambliopia Exato. mesmo, porque Porque a uma Ana báscula Luísa no também. olho, uma báscula no olho Pode amblíope, eu não concluir. acho que fica uma boa, né? Não sei se é uma boa ideia. Exato. Ana Então, Luísa vamos fazer um teste de concorda em lente? realizar o teste de lente, Ana Luísa? Sim,
Eu falando que provavelmente ela tem ambliopia, então não dá pra operar logo de Rafael cara, já, né? exato. Rafael já sugeriu, então vamos em frente, Reinaldo. Bom, continua então. Orientada para o uso de lente escleral no olho direito, se a visão atender à sua expectativa, poderemos avaliar o H-LASIK. Feito o teste de lente de contato escleral, ficou no 0,5J2. SAG, meia espessura de córnea, reduz a oxigenação da córnea, toque pequeno, toque limbar, risco de ceratite pelo toque contínuo. Relatou muito conforto para leitura com a lente de teste. Aqui eu Então, coloquei aqui só para a gente poder discutir um pouquinho sobre lente escleral. Veja bem, aham, a gente tem que ver realmente, vocês falaram uma coisa correta. Vamos ver o visão potencial desse paciente. Vamos ver se ele tem uma boa fusão. Porque se tiver uma perda de fusão, gente, esse paciente só vai ter benefício quando ele tampar o olho esquerdo. Ele não vai ficar tampando o olho esquerdo para poder enxergar com esse olho direito. Mas a partir do momento que o paciente já está pré-présbita e não se adaptou com lente de contato, e lente de contato corneana no olho só é muito mais difícil que nos dois olhos. Vai incomodar muito mais, porque tem a referência do outro olho. Coloquei a lente, a paciente ficou extremamente satisfeita. Primeiro, porque não incomoda. E segundo, porque deu a ela uma visão para perto muito boa, porque uma coisa é você ter para longe, com 39 anos, e ter já com a acomodação comprometida. E quando você dá para ela a percepção de melhora, é porque certamente ela está tendo alguma fusão. Senão, ela continuaria suprimindo o olho direito. Ok? Então, como a gente mede o SAG pela comparação com a espessura da córnea. Você sabe quanto que é a espessura da córnea. Se a córnea tem 400 micras e o SAG é metade da espessura da córnea, o SAG tem 200 micras. Então, tinha um SAG muito grande, tá vendo? Metade da espessura da córnea. Então, o SAG aqui era 4,5, certo? Então, foi feito um ajuste dessa lente, foi reduzido o SAG, 100 micras, de 4,5, 0,10 milímetros são 100 micras. Então, foi reduzido 100 micras na espessura, no SAG, e foi feito também um livramento limbar que você pode fazer quando a lente está tendo algum toque no limbo. Então, foi feito um livramento limbar de 50 micras e reduzido 100 micras no SAG. Gente, quanto mais o SAG, gente, menor a oxigenação da córnea, menor o tempo de uso esse paciente vai conseguir fazer com a lente antes de começar a ter edema de córnea por hipóxia. Ok? Então, esse teste foi muito bem recebido pelo paciente, porque melhorou a sua visão de perto, ele teve uma percepção de conforto. Então, se ele começou a ter um bom conforto visual, é porque ele tem fusão, apesar dessa ambliopia. Então, se esse paciente no futuro não quiser continuar usando lente, é uma possibilidade de você fazer um H-LASIK nele. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Deu alguma dúvida? Não deixem dúvidas para Não. trás, não, gente. Vão perguntando aí. Se não tiver nenhuma pergunta, vamos aí para o que é que nós aprendemos nesse caso. essa paciente fez muitos exames e nunca teve a sua expectativa atendida. Visão É porque monocular. ela sempre, gente, que ela chegava nos médicos, a gente fala assim, não, você enxerga muito pouco desse olho, não compensa. Ela nem usava óculos. Eu não sei se eu só coloquei aqui. Essa paciente não usava óculos. Até porque ela Colocou não, ali. coloquei aqui que ela não se adaptava com óculos. Porque não fazia diferença para ela. Né? Ela tinha uma visão muito boa do olho esquerdo. Então, não gostava de usar óculos, não se adaptou com óculos também. Então, vamos lá. O uso de óculos com ambliopia importante e um olho normal é pouco tolerado, pouco útil. A ambliopia pela anisometropia impede a fusão, tornando os óculos pouco eficientes. Além da pouca utilidade, os óculos se tornam pouco estéticos, a lente espessa, dificultando o uso. Isso também faz com que o paciente não queira usar óculos. Com certeza. Tem óculos que fica até inviável de usar, um lado fica muito mais pesado, o óculos É. fica torto no paciente.
É porque dá uma chamada aniseiconia. O Isso. que é aniseiconia? Quando você tem uma lente com um poder muito diferente do outro, você vai ter imagens na retina de tamanhos diferentes. Você não consegue fazer a fusão. Uhum. Nosso cérebro não faz fusão de imagens diferentes. A paciente não veio avaliar a cirurgia refrativa. Seu objetivo era renovar a CNH e melhorar a visão de perto. A princípio, não queria voltar a usar lentes de contato rígidas, pela experiência prévia. Lentes esclerais ainda são pouco conhecidas e são eficientes nesses casos. Considerando as queixas da paciente, o objetivo da lente de contato escleral do olho direito foi melhorar a visão para renovar a CNH e melhorar o conforto para a leitura. Se a visão com a lente escleral atender a expectativa, mas não tiver interesse em usá-las, poderemos avaliar o H-LASIK em olho direito com a báscula. Tá certo? Já que ela não tem uma fusão muito boa, você pode fazer uma báscula. A báscula, nesses casos, é extremamente bem tolerada. E o paciente que não gosta de usar óculos vai ficar muito feliz por ter a visão de perto restabelecida. Alguma pergunta sobre esse caso? Doutor Reinaldo, na hora de Pois não. fazer, porque pelo que eu vi no slide anterior, a acuidade visual dela para longe se manteve 0,5 com a lente escleral, não foi? Sim. E a acuidade visual de perto, você fez binocular, ou que a gente sempre faz binocular, ou testou também só esse olho direito, como é que ficou? Não. Quando você tem um paciente com ambliopia ou tem um paciente com anisometropia, o teste tem que ser feito sempre binocular, porque você vai saber, através da binocularidade, se esse paciente vai justificar usar a lente. E quando você tampa o olho bom, a visão melhora. A questão é que quando você não tem fusão, o paciente não usa esse olho. Tá certo? E como é que... E sem a correção, essa visão de perto dela era quanto? Era pior que J2? Ah, muito pior, porque ele passou a ter uma visão. O olho direito passou a ajudar o olho esquerdo. A ambliopia, gente, ela é muito mais limitante para longe do que para perto. Entendi. Ok? Essa refração de plano e -1, eu achei que ela tivesse já um J2 com 39 anos, normal, assim. Mas Entendi. só que é o seguinte, uma coisa é você ler uma tabelinha de Jaeger, que é uma linha. Outra coisa é você pegar um livro, você pegar alguma coisa que você vai ter que fazer um esforço visual prolongado. Uhum. Aí vai entrando a tolerância acomodativa da paciente, né? Se a pessoa, por exemplo, tem uma baixa amplitude de acomodação, porque já está com 39 anos, você dá para ela uma emetropia para o outro olho, que ela não usava, não ajudava em nada para perto, pelo contrário, até atrapalhava. Então o paciente passa a perceber o benefício da lente. Se não tivesse benefício com a lente, além de não justificar usar a lente, não justificaria nem você pensar em cirurgia também não. Entendi. Bom, alguma pergunta? Arnaldo, quer fazer algum comentário aí? Quero sim, Renato, só enfatizar a importância dos testes de lente de contato de apoio corneano escleral, nesse caso de anisometropia e suspeita de ambliopia. É muito comum, nesses casos, você fazer um teste de lente e a paciente relatar diplopia após a adaptação de lente de contato. Então, se você tem uma paciente candidata a um LASIK e no teste de lente de contato do olho amblíope ela relata diplopia binocular, já é um bom sinal de que a gente não deve operar essa paciente, porque nós vamos criar um problema que ela não tinha e que certamente vai atrapalhar muito a qualidade de visão dela e o conforto dela. Okay? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aí ao Rafael? Podemos ir em frente? Ô, doutor Reinaldo, só mais uma dúvida aqui nesse caso. Pois não? Eu já vi alguns chefes falando que não é muito bom pegar um olho amblíope e tentar colocar ele em báscula para perto, que não responde bem. Nunca li nada sobre isso, mas eu já vi outros profissionais falando. Não, pelo Na sua contrário, o experiência, paciente você que tem acha uma que... ambliopia, se você fizer uma báscula para esse paciente, para perto ele vai ter uma visão boa. A ambliopia ela é Uhum. muito mais limitante para longe do que para perto.
Às vezes o paciente tem uma Entendi. visão de 20, 200 e ele consegue ler, às vezes, Jaeger 3, Jaeger 4, entendeu? De perto, por que que de perto a visão é melhor do que para longe? Porque quando você faz a acomodação, quando você olha de perto, além da convergência e da acomodação, você também tem uma miose. Essa resposta tríplice é dada pelo terceiro par craniano. E essa miose aumenta a profundidade de foco, por isso que se aumenta melhor a visão de perto. Então, essa afirmação sua aí não é correta. Beleza. Ok? Bom, vamos para Ok. frente. Aqui, Arnaldo, ó, quando você quiser ir lá no Marrocos, você quer a travessia lá do Estreito de Gibraltar, é realmente uma viagem maravilhosa. Então, aqui está o prontuário do paciente, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida. Quando eu falo tirar alguma dúvida, Reinaldo, vamos vocês convidar aí anotem. o Se vocês Rafael Oliveira, tiverem alguma dúvida, vocês apresentista podem do caso. pedir que esse prontuário está disponível para a gente discutir em profundidade qualquer caso. Então, vamos lá. Paciente feminina de 35 anos, primeira consulta em janeiro de 2020, a avaliação de cirurgia refrativa. Fez uma cirurgia de estrabismo, tem 9 anos, e pela história ela tinha um XT. Relata que frequentemente fecha o olho esquerdo aos esforços visuais. No cover-teste ela tinha um XT linha, né, um XT para perto. Na biomicroscopia normal, fundoscopia, escavação fisiológica, pressão de 10 nos 2 olhos, tonometria. E a gente tem a topografia e a refração. Refração estática, menos 1 em 25, nos 2 olhos, com a visão de 1. Paquimetria ultrassônica de 544 no olho direito, 527 no olho esquerdo. Topografia, um astigmatismo regular, a favor da regra. Índices ceratométricos sem alterações evidentes. Isso, conduta. PRK, LASIK, óculos, lente de contato. Solicitar um Pentacam. Deixa eu pensar. Ela tinha um. Só me ajuda aqui, doutor. Ela tem um XT só para perto, né? No cover test. Parece que ela tinha um XT, No pela momento. história, eu supus que fosse um XT intermitente pela história dela. Ela foi feita uma Uhum. cirurgia há 9 anos, quer dizer, já adulta. Isso é importante. Lembre-se que o XT é Verdade. menos ambliogênico do que o ET. Ok? Se a paciente fechava um olho, isso nos diz muito. Por que o paciente fecha um olho? Diplopia. Porque de perto, como ele tem um XT intermitente, para perto ele é pior, quando o paciente tenta fazer a convergência, ele não consegue. Então tem a diplopia. Essa confusão que o paciente tem, ele prefere fechar o olho. Isso nos diz, então, que esse paciente tem alguma fusão. Ele não é uma visão monocular. Quem tem visão monocular não preocupa fechar um olho, porque não vai ter diplopia. Ok? Então, o que você faria com essa paciente? Olha, como a gente falou na aula, acho que vale a pena uma avaliação do colega do estrabismo, né? Tanto para a gente documentar melhor, medir esse desvio, e também para ver a questão se ela tem fusão, se ela tem esteropsia, e como é que está essa avaliação do estrabismo primeiro. A gente pode fazer vários testes. A gente pode fazer o teste do verde e vermelho, pode fazer o teste da estereopsia, aquela da mosca, ou daqueles desenhos naquela prancha de estereopsia. Tudo isso nos indica. Quem não tem visão binocular não tem estereopsia. Simples assim. Entendeu? Lembrar que estereopsia é uma característica da visão de perto. Ninguém tem estereopsia com visão de longe. Mas como é que você distingue, então, uma distância de um objeto mais próximo ou mais longe? Através de outros mecanismos neurais. Eu posso citar para vocês o tamanho relativo. Você sabe se uma vaca está longe quando você olha para ela? Por causa do tamanho dela. Você sabe quanto que é o tamanho de uma vaca? E outra coisa, quando você está em movimento, os objetos que estão mais próximos de você vão se deslocar mais rapidamente. Esse movimento relativo,
a gente chama de paralaxe. Então, o cérebro usa a paralaxe, o tamanho refrativo, o tamanho relativo, para você ter a capacidade de visão de profundidade. Mas estereopsia é uma característica da visão de perto. Vamos lá, continua. Então é isso. Primeiro, uma avaliação do estrabismo. É porque essa queixa da paciente de ou ficar fechando o olho com frequência, você vê que deve ter algum fator aí que não deve ser tão intermitente, né, doutor? Porque o XT intermitente mesmo, ele é algumas situações específicas. Pois é, E a mas eu já paciente expliquei tem isso. queixa Por que que o frequente. paciente fecha o olho? Fecha o Que olho porque ele provavelmente tem alguma fusão. Se não tivesse fusão, ele poderia fechar o olho na claridade, porque o amblíope tem fotofobia. Mas se ele não tem fusão, ele tem visão monocular, ele não vai ter confusão de imagens, ele não vai ter diplopia. Então, se está fechando o olho, é porque tem fusão. Certo? Pode não ter um ângulo de fusão tão grande. A gente mede isso em segundos de ar. Então, o que é que você faria com essa paciente? Tudo bem, você pediu uma avaliação. Esse paciente tem alguma fusão, não é visão monocular, e ela quer fazer uma cirurgia refrativa. Você acha que tem é, indicação de cirurgia refrativa nesse caso? eu não vejo contraindicação do ponto de vista da córnea, do grau, mas da parte do estrabismo aí, sinceramente. Não sei se essa paciente é uma boa candidata. Se ela operar e continuar mantendo essa queixa aí de diplopia para perto, não tem que primeiro consertar Novamente, isso? paciente que tem alguma perda da binocularidade, ele se adapta muito mais facilmente a uma báscula. Paciente que tem uma visão Entendi. muito parecida, que não tem uma dominância bem definida, hora fixa com um olho, hora fixa com o outro, esse paciente é péssimo você fazer nele uma báscula. Porque a hora que ele inverter a dominância, ele vai ter dificuldade de se adaptar. Então, vamos ver o que foi feito aqui. Vocês pediriam um pentacam para avaliar uma cirurgia nesse caso? Eu não vejo necessidade. E Também só não. do ponto de Tem vista menor corneano, não. sentido. Um paciente de 35 anos, uma, Topo normal. uma ametropia de 1,25, você vai tirar ali alguma coisa em torno de 20 micras, uma córnea de 540, 527. Uma córnea muito simétrica, né? Então, uma ceratometria baixa, um astigmatismo baixo, então, não justifica. Então, a conduta, então, se você considerar, aí o exame ortóptico que você pediu. O paciente tem realmente um XT intermitente e XT de pequeno ângulo, né? Porque, na verdade, isso aí foi um resíduo. Normalmente, o paciente desenvolve um XT na infância, quando ele perde a binocularidade. Depois de adulto, dificilmente ele vai desenvolver um XT, se não desenvolveu na infância. Ele pode piorar o XT que foi operado. Isso pode acontecer, você tem uma recidiva do XT. Isso é até comum. Você faz uma cirurgia de um XT, o XT, às vezes, o paciente tem uma visão monocular, como ele só fixa do olho, a tendência do olho não fixador é desviar-se para fora. Então, há uma recidiva do XT. Então, se você considerar a cirurgia, qual seria o seu plano cirúrgico? Olha, o paciente tem 35 anos, né? Uma miopia. Então, eu tô enviesado com essa questão do estrabismo. Eu acho que se você fizer uma monovisão nesse paciente, né, você pode quebrar essa fusão que ele tem e descompensar esse XT aí. Então, eu imagino que é uma correção total. Nos dois olhos ou no olho só? Nos dois. Todo mundo está de acordo? Todo mundo faria uma correção total da miopia, já que o paciente quer a cirurgia refrativa? Eu tô com o Rafa Oliveira, eu fico com o meu pé atrás por conta desse estrabismo também, de quebrar a fusão e piorar o XT. Mas se for para operar alguma coisa, eu iria total dos dois também. Bom, veja bem, se o paciente tem se ele tem a necessidade de fechar um olho, é porque alguma fusão ele tem. Tá certo? Lembre-se que esse paciente ele tem história de estrabismo há 9 anos, ou seja, já tinha 26 anos, né?
Então, quer dizer, já operou de adulto. Ele não tem a história, eu não tenho na história aqui quando é que ele desenvolveu esse XT. Mas como eu falei com vocês, mesmo que tenha sido na infância, o XT é menos ambliogênico. Mas, frequentemente, a estereopsia não é completa, não é total. Não tendo uma estereopsia completa, vamos dizer, de um pequeno ângulo em segundos, né, de arco, tem um ângulo maior, ou seja, menos fusão, menos estereopsia. Então, esses pacientes, eles adaptam bem. Eu acho que eu comentei isso com vocês várias vezes aqui hoje. Eles se adaptam muito bem. Foi até uma questão aí que alguém falou, que o professor falou que uma ambliopia não deveria deixar o paciente com a... Não, pelo contrário. Esses pacientes acabam se beneficiando muito. O primeiro caso do anterior, o caso anterior foi isso. O paciente tinha uma... Vocês lembram? A hipermetropia e ficou muito satisfeito de usar a lente escleral porque melhorou a visão de perto. Então, tirar 1,25 num paciente com 35 anos, eu acho uma temeridade. Somente se essa paciente realmente tivesse uma necessidade de uma visão à distância muito grande, porque ela vai em breve ter dificuldade para perto. Então, eu preferia, nesse caso, a minha primeira opção seria operar o olho não fixador, ou desculpa, operar o olho fixador e deixar o olho dominado para perto. O olho que tiver não for fixador, apesar dos dois terem de visão, certamente tem um olho dominante. Doutor, Então, mas nesse caso, teoricamente assim, como é uma XT intermitente, ela alterna a visão. Ela fixa provavelmente com os dois olhos. sim, Você mas a considerando fusão, assim, um olho dominante, teoricamente ela não teria que alternar também a visão? A dominância também? ela teria o quê? Às vezes ela alterna a dominância também, não? Por ela ter esse XT Não, intermitente? Porque ela não, não alterna, não. Esses pacientes que têm estrabismo, gente, frequentemente desvia o olho não dominante. Então, ele tem um olho que é muito dominante. Você vai operar esse olho que é o dominante, para dar uma boa visão de longe, que é o olho fixador, e o olho que desvia, que tem uma menor capacidade visual, porque tem alguma ambliopia, apesar de ser A gente vê isso muito, gente, quando a gente faz um teste de sensibilidade ao contraste. Paciente que faz, às vezes, oclusão e consegue chegar à visão 1, quando é que você para de fazer o tampão na criança? Não é quando ele atinge 1 de visão, como está nos livros. É quando ele recupera todo o seu potencial de visão, que é quando você consegue normalizar a sua sensibilidade ao contraste. Por isso que é muito comum, às vezes o paciente tem nos dois olhos, e ele fala, não, esse olho é muito melhor do que o outro. Sim, porque em algumas frequências especiais, principalmente nas médias frequências, ele tem um desempenho melhor no olho do que no outro. E isso é claramente percebido pelo paciente. Então, o paciente com 35 anos já tem uma história de estrabismo. Então, o ideal aqui, nesse caso, se o paciente quer realmente diminuir sua dependência de óculos, é você operar o olho dominante, fixador, e deixar esse 1 e pouco para o paciente olhar para perto. Agora, se não se adaptar, se o paciente tiver uma necessidade de longe muito grande, você fala com ele que você pode operar o outro olho depois, mas certamente ele não vai querer operar o outro olho, principalmente com o avançar da idade. Então, vamos ver o que foi feito aqui. Então, continue aí. Foi feito um PRK no olho direito, corrigido o grau total, orientada a paciente para os benefícios da báscula. A adaptação será fácil, considerando que não tem boa fusão. Exatamente. Entendeu? Tem alguma fusão, mas não é. A gente mede a fusão em segundos de arco. Entendeu? Tem pessoas que têm uma fusão, qualquer diferençazinha pequena, ele consegue perceber. Outros só conseguem perceber quando você tem uma diferença grande. Então, tem um ângulo de arco em segundos muito grande, 800, 600 segundos de arco. Então, nesse caso, a melhor indicação que eu vi para essa paciente é fazer um PRK no olho dominante e ver se ela se adapta à básica. Ela vai se adaptar? Com certeza. Por quê? Porque o olho que tem menor capacidade funcional, ele vai se adaptar muito bem para perto, não vai ter aquele desconforto de adaptação
num paciente que tem uma visão plena em ambos os olhos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Gente, esse assunto é muito legal, né? Não, vocês não acham, não? Difícil, né? Eu adoro isso. Eu não sei nem por que eu fui mexer com o ferro refrativo, porque eu gostava muito disso aí. Então vamos lá. E O que nós ela aprendemos nesse voltou caso? depois do. Não. Como é que é? Ela voltou depois da cirurgia? De acompanhamento? Ah, sim. Esse paciente eu não dou alta, E, não. tran... e tranquilo? Ela Muito adaptou bem. tranquilo, adaptou muito bem. Muito bem. Ah. E fica sem óculos durante muitos anos aí. Vamos lá. O que nós O que aprendemos nesse aprendemos? caso? Primeiro, o paciente míope não tem claro a questão da presbiopia. Oriente o que é melhor para ele. Em um futuro próximo, ele vai lhe agradecer muito, lhe enviando muitos pacientes. Pacientes amblíopes ou com visão monocular se beneficiam pouco ou nada da cirurgia refrativa no olho acometido. Claro, Entende? se esse paciente tem uma supressão ou uma correspondência retinina anômala, esse paciente, você opera ele só vai perceber que foi operado quando você tampar o olho fixador. Só que o paciente não fica tampando o olho fixador, é o olho que ele tem a visão melhor, é o olho que ele vai usar. Sim. A adaptação à báscula é mais rápida quando não há boa fusão. Ao propor este tratamento, deixa a possibilidade de operar o segundo olho posteriormente. Isso tranquiliza o paciente. É porque é muito comum, às Avali... vezes, o paciente fala assim, só um minutinho. Fala assim, mas vou Aham. deixar o olho para longe, outro para perto, será que eu vou acostumar com isso? Não, se você não se adaptar, te opera o outro depois. Mas é muito raro, excepcional o paciente querer operar outro olho, já pré-presbita, né? Avaliar os hábitos e a profissão. Se a visão para perto for muito valorizada, melhor não operar. Nesses casos, é fundamental definir bem o olho dominante. Uma correção do olho não dominante será muito mal tolerada. Com certeza. Se você deixa o paciente fixando com o olho de pior desempenho, ele vai achar péssima a cirurgia, não vai gostar de jeito nenhum, porque ele está acostumado a fixar com o olho direito. E você opera o olho esquerdo, ele vai precisar de óculos para poder enxergar. Esse paciente, com certeza, ele vai precisar de óculos depois. Muito bem. Alguma pergunta? Uma dúvida, doutor, se fosse um grau maior, né? Uns -4, paciente com essa mesma idade, você deixaria quanto de miopia nesse olho? Tendo que 1,5. operar os dois. Eu deixaria Mesmo, 1,5 no olho não dominante. mesmo com 35? É, 1,5, porque é o seguinte. Não, se o paciente, eu ia fazer um teste também, né? Teste. Quando eu vou fazer uma hipocorreção, se eu tenho dúvida, aí eu tenho que ver profissão, tenho que conversar muito com o Entendi. paciente. Se Sim. por acaso eu tiver dúvida quanto que eu vou deixar, se o paciente tiver dificuldade de aceitar essa opção, o ideal é você fazer um teste com uma lente de contato. Aí você vai ver na lente de contato qual que é a melhor residual que você deve deixar. Lembrando que varia muito da profissão e dos hábitos. Tem paciente que gosta de enxergar muito pertinho. Tem paciente que já gosta de usar, por exemplo, um desktop que você usa mais de 50 centímetros. Então, você não pode deixar um resíduo muito grande. Vai de acordo com a idade, vai de acordo com a amplitude de acomodação, que varia de pessoa para pessoa, e vai também de acordo com o grau vamos dizer, de dominância que esse paciente tem. Quanto mais amblíope esse paciente for, mais ele tolera a báscula. Você pode deixar aí 1,5 sem problema, não vai ter dificuldade nenhuma. E se deixar uma quantidade muito pequena, esse paciente não vai se beneficiar tanto tempo da cirurgia. Então, eu gosto que o paciente fique satisfeito há muito tempo. Não quero ele satisfeito só num 1 ou 2 anos, depois voltar reclamando da visão de perto. Lembrando Entendi. que quando você deixa, vamos dizer, 1,5 fica 2 e o paciente tem que chegar muito perto para enxergar e reclama, você pode fazer uma reaplicação, não com retoque, mas uma reaplicação e corrigir mais 1,5 dioptria. Hoje, lá no Ocular Lei, vocês viram, um paciente que tinha 6 dioptrias, eu fiz dele um fento LASIK e ele estava extremamente insatisfeito. Por quê? Porque ele tinha uma amplitude, ele tinha um espaço de acomodação. Quando ele entrava em espaço de acomodação, ele chegava a ter 2 dioptrias de miopia. Então, evidentemente que ele estava insatisfeito. Quando eu ciclopligei ele bem, com cicloplégico,
e tropicamida, o residual foi para 0,75. Foi o que eu tirei hoje, eu tirei 0,75 os dois olhos, ou melhor, tirei um no olho, porque você faz aquela compensação de acordo com aquela coisa ridícula que é aquela tabela que a álcool faz uma compensação de grau de acordo, mais ou menos com distância vértice. Muito bem, alguma pergunta sobre esse caso, Arnaldo? Você quer comentar alguma coisa? Ah, Reinaldo, tá devidamente esclarecido, concordo com você. Vamos voltar para o Rafael Valente agora, para o próximo caso. Arnaldo, aqui, ó, eu não sei se você conhece a Grécia. Olha o que é que os monges faziam para ficar livre, para se proteger dos árabes na ocupação da otomana. Eles construíam os mosteiros. Olha aqui o tamanho da pedra aqui em detalhe. Olha onde que eles construíram esse mosteiro. Você só chega aqui por roldanas que levam carga para esse pessoal lá em cima. Mas eles têm lá uma horta, produz muita coisa lá em cima. Tem animais e tudo. Chama Meteora, essa região aqui. É um negócio muito interessante. Impressionante. Bela foto. Como é que é? Bela foto, muito, muito Não, é bom. muito legal. Lá é muito bonito. Está se revelando um excelente fotógrafo e vamos Não sou colocar não, suas mano. fotos na National Geographic. Bom, não, as máquinas de celular hoje são muito boas. Bom, aqui está o prontuário, vamos lá para mais esse caso. Eu acho que Vamos lá, esse Rafael. caso, eu já mostrei para vocês, não? De uma amputação de flap. Eu lembro da foto do. Acho que sim, Reinaldo. Eu acho que já, doutor. Você lembra esse caso? Gente, nós estamos comentando ontem da doutora Belkis, que Exato. faz refrativa. Esse caso, a doutora Belkis que me mandou. É um paciente que teve uma infecção pós-LASIK e, como o paciente não recuperava da infecção, ela fez uma amputação do flap. Olha como é que a córnea ficou. Olha que situação. E isso gerou na paciente uma diplopia monocular. Ela tinha 20/60 e 20/30. Então, olha aqui como é que estava a visão quando ela me procurou. Diplopia monocular, que é muito comum nesses casos de córneas muito irregulares. Então, foi feita uma amputação do flap. Então, eu pergunto, o que é que vocês fariam numa situação dessa? Paciente extremamente desconfortável. O paciente fez essa cirurgia quando tinha 55 anos. Vamos lá, gente, vamos agilizar aí a discussão. Vamos lá. Depois de ver se tem como regularizar essa córnea e amputar o restante do flap, eu não sei se ele foi todo amputado. Não, foi todo amputado. Todo amputado. Você nunca amputa uma parte do flap, você amputa o flap todo. Tá. E se você suspeita de uma infecção, o ideal é você mandar esse flap para o laboratório fazer um anato patológico, né? Uhum. Bom, e aí? Teste com lente. Eu tentaria uma lente escleral ou rígida. Acho que escleral vai ser mais confortável para ela. Gente, eu não comentei com vocês, mas sempre eu tento uma lente corneana. Adaptação, gente, é muito individual. Tem pacientes, lembre-se que quando você faz um LASIK, você secciona aquelas terminações nervosas e frequentemente essa córnea é menos sensível. Então, você deve tentar uma lente corneana pela facilidade, pelo custo. A lente escleral, realmente, é só quando o paciente já tentou muito lente corneana, não conseguiu, tem uma indicação formal para lente de contato, aí você vai para a lente escleral. É uma excelente opção, mas tente primeiro a lente corneana, até para o paciente valorizar a escleral. Porque quando ele coloca a escleral no olho e não sente nada, ele começa a perceber que a lente não é tão cara. Então, tem esse aspecto psicológico também. Aí, o que vocês fariam? PRK no olho esquerdo topoguiado, um DALK, uma lente de contato rígida corneana, lente escleral ou óculos com prisma?
Lente de contato rígida. Então vamos ver o que foi Lente de feito. contato. Perfeito. Então continua aqui, ó. Olha o que foi feito. Um teste com uma lente rígida de grande diâmetro, tá certo? Asférica. E observe que, quando eu coloquei a lente, olha a sobrerrefração que deu. +6. Mas a paciente tinha Jaeger 2 sem diplopia. A paciente ficou encantada com a lente, uma sobrerrefração de +6. Aí eu mudei um pouquinho a curvatura para ela poder centralizar melhor, mas a paciente não quis fazer báscula. Ela optou por fazer a melhor visão possível para longe e usar um óculos para perto. Mas o problema dela não era nem não usar óculos, era o problema dela, chamava-se diplopia. Aqui está a adaptação da lente no olho da paciente. Observe aqui, eu coloquei uma setinha, aqui está a borda onde o flap foi amputado. Estão vendo aqui a borda? No mouse aqui, ó. Olha aqui. Tá certo? Então aqui está a borda do flap que foi amputado. Olha aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é a borda do flap amputado. E a lente bastante bem centralizada. Bom, observe, foi colocada a lente no olho esquerdo, olha a visão dela sem diplopia. Ela ficou com a visão de 0,8, gente. Aqui, então, observe a córnea da paciente sem a lente de contato. Não sei se vai abrir. Não abriu, não. Esse negócio abre quando quer, é um negócio esquisito. Deixa eu ver aqui, por que não está abrindo? Arnaldo, por que não está abrindo? Deixa eu ver aqui. Reinaldo, clica 2 vezes. Eu cliquei, mas não. Deixa eu ver aqui. Reproduzir novamente. Eu, hein? Estou entendendo, não. Se fosse Mac, já teria aberto aí. Não, se fosse bem, já tinha travado. Dá um play lá embaixo. Hã? Dá o play. Dá o play. Não, no meio aqui, ó. Aonde? Aqui é no meio, aqui, ó, que eu cliquei. Ó. Aí. Aqui, ó. Pois é, aqui, ó. Cliquei, mas não deu Você certo. não está abrindo. Vai não, Não tá aqui não abrindo. dá. Deixa eu ver aqui. Aqui é clicar 2 vezes, né? Isso. Aqui, ó. Era para abrir. Clica 2 vezes. Cliquei aqui, ó. Se fosse um Mac, abria. Abria nada. Com certeza. Abre as palavras. Mas é esquisito, né? Por que que não está? Reproduzir novamente. Eu, hein? Estava abrindo esse negócio. Deixa eu ver aqui. Quem sabe é no modo aqui. Não, né? Aqui ele vai passar de slide. Não é não. Estou entendendo, não. Viu? Não entendi agora. Aqui, ó. Eu, hein? Reproduzir lista anterior. Reproduzir novamente. Aqui, ó. Clica aqui, não dá certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quer ver? Vamos salvar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não sei se também é tão importante, não, sabe? Quer ver? Qual o caso que é esse? Ixi. Esse aqui, ó. Eu estou tentando aqui é ver. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu arrasto ele aqui para fora. Às vezes aqui na tela ele abre. Cadê o negócio? Aqui, ó. Quem sabe? Não tem jeito. Não tô. Bom, gente, acredita aí, a lente ficou muito bem centralizada e o paciente sentiu um conforto muito grande com a lente corneana. Olha como é que são as coisas. A gente tem que tentar. Eu não sei por que não está abrindo, não. Bom, também então considere que a adaptação ficou muito bonita,
mas não está abrindo, não. Bom, tá, mas aqui você consegue ver a lente. Aqui está a lente. Observe como é que tem um raise aqui, ó. Tá vendo? Central. Isso aqui dificultava muito a visão do paciente. O paciente realmente tinha uma visão muito ruim, que é uma córnea totalmente irregular. Você vê que a lente não fica totalmente centralizada, mas ela conseguia ter uma centralização razoável. E aqui, ó, estou muito feliz de não ver hiperplicidade. Achei que nunca mais teria visão normal. Essa paciente ficou numa alegria, gente, com a lente de teste, cuja subrefração era mais 6. Então, vamos lá. O que é que nós aprendemos com esse caso aí? Esta paciente apresentou uma complicação tardia do LASIK. Teve uma infecção possivelmente herpética, foi tratada com aciclovir e evoluiu com melting. Se o tratamento de uma infecção sob o flap não evoluir bem, a amputação do flap e encaminhamento do material para cultura e antibiograma deve ser considerada. Recebemos uma paciente extremamente ansiosa e desesperada em função de uma diplopia monocular incapacitante. Vários tratamentos foram propostos, incluindo as opções do primeiro slide. PRK do olho esquerdo, transplante, lente de contato rígida escleral. Imagina, um paciente com 60 e tantos anos vai fazer um transplante, uma recuperação lenta, às vezes ela tem que usar lente de contato depois, quer dizer, tentar simplificar a vida do paciente, né? Uhum. Agora, se não adaptasse com a lente corneana, certamente eu teria colocado uma lente escleral. Então, vamos lá. A queixa principal do paciente não era a baixa visual do olho esquerdo, e sim a diplopia. O fato da lente de contato rígida gás permeável melhorar a diplopia foi a opção escolhida. Ao colocar a lente teste com a sobrerrefração de mais 6, a paciente chorou de felicidade. Isso foi muito interessante, gente. A paciente estava penando com isso. Olha para você ver, fez um LASIK há 12 anos, teve uma infecção, ficou um tempão tratando a infecção, fez uma amputação do flap, desenvolveu um raise com a diplopia, ou seja, infernizou a vida dela. E, de repente, ela consegue parar de ter diplopia. Ela ficou muito emocionada e eu fiquei muito satisfeito, né? Vamos lá. Inicialmente foi proposta uma báscula em olho esquerdo, mas a paciente optou pela melhor visão para longe, já que dirige com frequência. Estava sem dirigir há 5 meses. Córneas muito irregulares geralmente não permitem imagens reprodutíveis no topolaser para o tratamento topoguiado. Considere a possibilidade de uma lente de contato rígida gás permeável antes de propor DALC, anel, TG o que mesmo? TG o que mesmo? Topoguiada. Topoguiado. O topoguiado nem tinha como, né? Já falo ali no 8. A queixa principal da paciente não era a baixa visual do olho esquerdo, e sim a diplopia. Então eu não sei se o Cláudio concorda comigo. Sempre considerar a possibilidade de lente antes de fazer um tratamento cujo resultado não pode ser assegurado. Quem que faz um transplante, gente, coloca um anel, vai garantir a esse paciente que vai ter uma visão muito boa sem óculos ou sem lente de contato. Alguém quer fazer algum comentário? Cláudio, Arnaldo, nossos fellows aí, alguém quer fazer algum comentário? Quero dizer que eu concordo. Que bom. Tá certo. Alguém mais quer fazer algum comentário, Arnaldo? Reinaldo, o Kleber Godin dizer, quando nada dá certo, adapta uma lente de contato, que na maioria das vezes a gente vai resolver o problema do paciente. É verdade. E essa ironia dele realmente é correta. Uma cirurgia refrativa que eventualmente você tem uma intercorrência grave, principalmente uma queixa igual essa aí, que é a diplopia, muitas vezes com a lente de contato corneana, ou, na maioria das vezes, escleral, a gente consegue resolver o problema do paciente sem ter que submetê-lo a um procedimento que vai trazer, eventualmente, um pós-operatório bem mais complicado e uma adaptação de lente. Então, realmente, como diz o Cláudio Cura, eu concordo 100% aí. Vamos convidar agora a doutora Ana Luísa para apresentar o próximo caso aí. Muito bem. Arnaldo conhece a região aqui de cor. Isso aqui é aquela ponte que liga Buda à Peste, atravessando aqui, né, sobre o rio Danúbio.
É uma ponte realmente muito famosa lá lá em Budapeste. Aqui a construção dela é em Perfeito. 1890. Uma Ponte da Liberdade. Aqui está o prontuário 19.642. Eu não tenho a topografia. Lembrando, gente, que muitos desses casos antigos, eu pego o prontuário e monto o caso. Às vezes eu não tenho detalhes do caso, eu só sei o que está escrito no prontuário. Se o prontuário não tem topografia, porque nessa época não existia prontuário eletrônico, era tudo papel. Às vezes o paciente, alguém vai arquivar um exame, arquiva dentro de um outro envelope, você não acha mais o exame. Então, vamos lá. 18 anos, chegou em 2008, usou lente de contato rígida até 1 ano. Teve catapora e não tolerou mais a lente de contato. Certo. Quer voltar a usar a lente. Uhum. Não achou topo, correção menos 4,5, menos meio a 15, chega a 1, menos 12,5, chega a 0,7. Então, veja bem, uma anisometropia muito severa. E vocês observem, a miopia, diferente da hipermetropia, ela também é menos ambliogênica. Porque o paciente, muitas vezes, na fase de maturação do sistema neural, ainda tem uma miopia baixa. Então, esse paciente teve a maturação, então, muitas vezes, não desenvolve uma ambliopia severa. Eu acho que isso está claro para todos nós, não é isso? Muito bem, então qual seria a conduta nesse caso? Agora o paciente está com 18 anos, menos 4,5, menos 12,5. Então, como ela falou, ela quer voltar a usar a lente, tentaria a lente primeiro. Ela usou lente. Depois falou que teve um problema de catapora, que é a varicela. Eu não sei se teve, né? O que foi que teve, mas o certo é que ela falou que depois ela não conseguiu mais usar lente de contato. Bom, e agora ela voltou querendo usar lente de contato. O que você faria? Então, se ela voltou falando que ia usar a lente, eu tentaria primeiro a lente, antes de pensar qualquer Perfeito. procedimento cirúrgico. Paciente quer lente, vão adaptar a lente. Quer cirurgia, vão ver se pode operar. Então é sempre assim, não ofereça para ele aquilo que ele não veio buscar. Tente atender a expectativa dele. Não fique falando com o paciente para operar se o paciente não veio com esse objetivo. Você vai caçar confusão. Então vamos lá. Então vamos lá. Foi feita uma adaptação, aí está a lente que foi colocada. Observe, aqui ainda não tem a topografia não foi encontrada. Bom, lembrando o seguinte, isso aqui é uma lente XO, e o paciente não tem astigmatismo, frequentemente eu coloco essas lentes em K, ou às vezes até uma meia dioptria abaixo de K. Eu vejo aquela que você tem um leve toque central, aquela que centraliza boa, e eu trabalho sempre borda de lente. O que incomoda o paciente é a borda. O que machuca o olho é a borda. E se você tiver uma borda bem polida e com um ângulo de ataque satisfatório, você vai ter uma lente mais confortável. Então, essa aqui vocês observem que é coerente com a refração, menos 4, que foi colocada em K. Então, a distância V é de 12, vai para 10. Então, um diâmetro, eu gosto sempre de lentes de diâmetros maiores. A retina desse paciente já estava meio complicada, já tinha uns problemas lá. Certo? Já tinha uma coroidose. Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Então, foi adaptado uma lente de contato, que foi o que ele veio buscar. Tá certo? Eu não falei em refrativa, não falei em lente de contato, em lente fásica, e nem falei em cirurgia refrativa. Eu só simplesmente atendi a expectativa dele. Muito bem. Então, foi feito quando ele voltou aqui. Então, tá. Então, continue agora, Ana. Ela voltou depois. Ela usou lente de contato rígida em 2008 até 2015 e voltou para avaliar a cirurgia refrativa. Não quer mais usar lente. Vai se casar e não quer usar óculos. Aí lembrar que essa paciente agora já está com 25 anos, né? Qual que seria a conduta? O paciente fechou a questão, não quero mais usar lente. Porque lente de contato, gente, muitas vezes o paciente tem uma motivação para começar e perde a motivação para continuar. É quando começa a lente incomodar, mexe muito com tela, muito com ar-condicionado, a lente está incomodando, tem que ficar pingando colírio toda hora. Chega uma hora que o paciente se cansa disso. Fala assim, eu quero uma outra solução. Eu não estou tendo uma qualidade
de vida boa por causa desse problema da lente, do uso da lente de contato. Então, você tem que tentar atender a expectativa dele. O que é que você faria nesse caso? De conduta, manter a lente, PRK, ODO, LASIK. Agora, assim, para o olho esquerdo mesmo, um grau, né, muito alto, 12,5. Não acho que daria para corrigir isso tudo com essa PAC dela de 572. Uhum. E 25 anos, talvez. Você falou que não achou a ceratometria, né? E não tinha Pentacan nessa época também, não, doutor? Pra gente avaliar a Não, córnea, porque tem um. não tinha, mas só que no exame aqui, no prontuário, não achei os exames, entendeu? Tá. Aqui, como eu adapto em K, você considere que o K1 dessa paciente era 43 nos dois olhos. Ou seja, uma córnea com uma ceratometria muito normal. E aí? E que eu acho que PRK, AO não tem como. Por causa do olho esquerdo dela, o direito, eu acho que talvez você Uhum. teria. Agora, não sei, esse olho esquerdo, pra mim, pra questão da córnea, eu acho que não tem como colocar tudo. Qual que seria a melhor indicação para essa paciente no olho esquerdo, paciente de 25 anos? Eu acho talvez a lente fásca, né? Com certeza. Com certeza. Estaria muito bem indicada. As melhores indicações para lente fásca, gente, é quando você tem uma anisometropia. Porque quando o paciente tem uma miopia alta, ele ainda tem a possibilidade de usar óculos. Com uma anisometropia dessa, ele não tem possibilidade de usar lente de contato, de usar óculos. Tem que usar, ou usa lente de contato. Se ele não consegue usar lente de contato, ele vai ficar corrigindo só o olho dominante, o olho oblíquo vai ficar sem correção. Mas, então, mas vamos continuar. Então, ó, você faria o que então aqui? Acho que é só refrativo OD e lente fásca OE. Você faria o quê? A refrativa no direito e a lente fásca no esquerdo. Tá. Então, vamos ver o que foi feito aqui. Ah, aqui é uma simulação. Se você fosse fazer um LASIK no olho esquerdo, a paquimetria é 572, uma paquimetria muito boa. Um flap 140 teria um residual de 275 micra, que é um residual bastante razoável. O que você acha de fazer um LASIK nesse olho esquerdo dessa paciente? Olha, considerando que a retina dela, Tá aí o exame da ele, retina. falando que ele considerou assim que não tem grandes problemas, talvez até daria, né? É, a questão é o Só que seguinte, o leito não fica um leito muito grande, né? Mas Ana, quando a gente teoricamente começou a seguro. fazer a cirurgia refrativa, em 1994, refrativa com excimer laser, a gente percebia, qual que era a referência nossa de correção? Era o seguinte, a gente fazia as contas. A córnea é grossa, e outra coisa, a gente usava uma zona ótica de 5. Lembrar que pela equação de Mannerlein, a profundidade de ablação é proporcional ao quadrado da zona ótica. Quando você usa uma zona ótica baixa, você tira muito pequena, você tira muito menos da córnea. A gente usava zonas de 5, certo? As 4,5, era comum. Lembrar que na RK a gente deixava uma zona ótica de 3. A gente só olhava no centrinho da córnea. Pois bem, a gente fazia então graus 15, 20 graus, era feito. Se a córnea tivesse 570, você fazia as contas, que era só PRK no começo. Fazia as contas lá e se tivesse deixado as 400 micras, você tirava 200 micras. Se tivesse 600 micras de córnea. Só que a gente começou a perceber que tinham pacientes que, apesar de não ter grau ou pouco grau, ficavam muito insatisfeitos. Aí chegamos à conclusão, né? Esse foi o trabalho da minha tese, doutorado, foi isso, que esses pacientes, quando você tira faz grandes correções na córnea, você gera muita aberração esférica, degradando o contraste e piorando a qualidade de visão. Então, não há indicação de você fazer um grau tão alto na correção da córnea, mesmo que tenha espessura satisfatória, que é o que eu coloquei essa simulação. Aqui não foi para operar, foi para dizer que mesmo ficando um resíduo satisfatório, não há indicação, porque você vai deixar essa córnea muito plana e ela vai gerar muita aberração, muito halo.
Quando a pupila desse paciente dilata, ele vê um monte de halos de reflexo em torno das luzes e fica uma visão incapacitante. E ele vai ter saudade dos 12 graus com qualidade. Porque mesmo 0,7 é uma visão, é uma acuidade visual muito boa, se tiver qualidade. E 1 pode ser uma acuidade visual muito boa com uma péssima qualidade de visão. Então a gente tem que tomar cuidado e não ficar olhando só a acuidade visual. Então vamos lá, vamos ver o que foi feito. Então continue. Orientada que não é ideal a correção de miopia no OE, na córnea, não tem condição de fazer implante de lente fáscica. Então foi sugerida a ela colocar a lente face. Era o ideal. O paciente, quando fala do preço da lente, o paciente, se não tiver uma boa condição, eu não falo nem de condições financeiras. A pessoa tem que ter uma condição de entendimento, de valor, e não de preço ou de custo. A pessoa não tem a percepção de valor, ela só vai ver preço. Então tem dificuldade de comprar essa ideia. Então, durante o tempo que suspendeu o uso da lente, olha que informação importante. Usava óculos com grau apenas no olho direito. Ela ficou um bom tempo sem. Ela usava lente, depois parou de usar lente quando teve lá a tal da catapora, a varicela, mas quando ela usava o óculos, ela só usava grau no olho direito, porque realmente uma anisometropia dessa magnitude, você não consegue fazer fusão. Você vai ter uma aniseiconia muito importante. Você vai ter uma imagem, mesmo que focada na retina, muito pequena e outra imagem maior. Você não consegue fundir imagens diferentes, então te dá um desconforto muito grande, ninguém consegue usar um óculos assim. Principalmente se tiver fusão. Se for um olho que não tem fusão, ele consegue usar, porque ele vai ter visão monocular. Tá claro? Então vamos para frente. Então, a conduta ficou assim, não tem jeito de fazer a refrativa no direito, faz a lente fáscica. O paciente usava um óculos com grau só no olho direito. E não queria mais usar lente de contato. E aí? Vai casar, não quer usar óculos, quer usar lente? E aí? O que você faria com essa paciente? Aí, uma opção seria operar só o direito, né, doutor? Mas eu não sei se seria uma ideia muito boa. Eu coloquei, inclusive, sublinhado aqui. Usava óculos com grau apenas no olho direito e estava bem adaptada. Também. O que é que acontece? Essa paciente certamente não tem uma fusão satisfatória. Porque se ela tivesse uma fusão satisfatória, ela teria dificuldade de usar o óculos no olho só. Então, se ela conseguia usar óculos sem queixa de astenopia, é porque ela tinha supressão do olho esquerdo, ela só fixava com o olho direito. Então, considerando essa informação, então, eu propus a ela, então, o LASIK no olho direito, e foi feito aos 25 anos, ela casou, ficou feliz da vida e tal. E depois aconteceu algo interessante, ela voltou, eu quero usar lente no olho esquerdo. Puxa vida, se era para usar lente, eu devia ter operado. Mas aí, o que aconteceu? Ela começou a ter pitose por causa do uso da lente. Isso é muito comum, viu, gente? O paciente, às vezes, começa a desenvolver um edema crônico na pálpebra, a pálpebra cai, o paciente pensa com aquele olho meio baixo, farol meio baixo, principalmente mulher, a estética compromete muito. Então, o que aconteceu? Então, teve que tratar, suspender o uso da lente, tratar, parece que ela tinha uma alergia também. Aqui está mostrando o planejamento, 4,25 para tirar esses 4,5, com menos meio, achar 15 e tudo. Bom, continua aqui então. Em janeiro de 2017... Ela veio para teste de lente no olho esquerdo, melhora da pitose, depois de suspender a lente, sem queixas. Aí está a Então, cetometria, ó, tá vendo? A cetometria lá. Tá. Aí foi colocada a lente então, no olho esquerdo, ficou 0,8, né? 0,8 mal. Isso. Depois suspendeu. Isso foi em Depois janeiro. a pessoa tem intolerância à lente na gravidez, já em 2021.
A refração, olha o que aconteceu com o olho esquerdo. Olha o grau. Era 12. Olha, agora está menos 15. Mas o que preocupa não é só isso. Vamos em frente. Não, aqui já acho que acabou a história. Bom, o resultado é o seguinte. Essa paciente, então, não queria usar óculos, não queria usar lente, uma anisometropia muito grande, não tinha condições de usar lente fástica. Então, como ela estava tendo muito problema com lente, na época, então a alternativa que eu tive, já que ela vivia bem, essa informação foi fundamental. Não, eu usava óculos, com grau só no olho direito, e eu me sentia muito bem com óculos. Só que eu não quero usar óculos. Então, se ela se sentia bem, é porque ela tinha supressão desse olho esquerdo. E quando tem supressão, você não tem astenopia. Então, foi essa a razão de operar o olho direito dela. Tá certo? O que é que nós aprendemos nesse caso? Então, devemos atender a expectativa do paciente. Veio para adaptação de lente de contato, faça adaptação. Independente do tratamento, mantenha o controle com o retinólogo nas altas miopias. Em todas, Então, né? Mas todo paciente operado deve fazer um controle de retina periódico. Principalmente altas ametropias, né? Altas miopias. Portadores de grande anisometropia frequentemente não apresentam fusão, visão monocular. É questionável o benefício da cirurgia refrativa nesses casos. Então, durante o período que fez o controle antes da cirurgia, apresentava sempre progressão da miopia no olho esquerdo. Se a miopia estivesse estável na época da cirurgia do olho direito, seria indicado o tratamento do esquerdo? O que você acha? Se a miopia tivesse estável. Eu acho que não, Edu. Se ela já não tinha, ela provavelmente tinha um pouco de supressão. Não acho que teria vantagem fazer cirurgia. Correto. Então, o que acontece? Como ela enxergava bem do olho direito e ela conseguia usar um óculos com grau só no olho direito, ela tinha supressão do esquerdo, ou seja, não tinha uma boa fusão. Então, ela tinha uma visão monocular. Depois dessa informação, eu até desconsiderei a possibilidade de fazer uma lente fáscica nela. Porque, na verdade, ela não usa regularmente esse olho esquerdo. Provavelmente ela não vai sentir muito benefício do tratamento. É importante o paciente entender que aquele olho é importante caso aconteça alguma coisa com o olho bom. Esse olho é muito bom também, mas se o olho que é perfeito tiver algum problema no futuro, pode ser que ela vai depender desse olho. Então tem que cuidar bem dele também. Não é dizer que é um olho ruim. É um olho que é o dominado, não é o olho fixador. Continua. Então, Aqui fazendo as contas aqui, ó, mostrando que se você corrigir menos 12, você não vai deixar a córnea tão plana. Porém, você gera muita aberração. E se você faz a cirurgia num olho só, o paciente tem a referência do outro olho. Por isso é que muitos colegas falam assim, não, eu já operei 12 graus e tal, e o paciente não queixa nada. Por quê? Porque o colega, hoje a gente faz a cirurgia bilateral. Antigamente a gente fazia a cirurgia de um olho, depois fazia o outro. Então, entre os dois olhos, o paciente tinha um período que ele observava a visão entre os dois olhos. E quando ele compara a visão com menos 12 com lente de contato, é uma visão muito melhor do que aquela plana após a cirurgia. Tá certo? Muito bem, continua. Então, o fato de usar óculos com poder apenas no olho direito e a miopia no esquerdo progressiva inviabilizou o tratamento do olho esquerdo. Então, a refração atual, menos 15, menos 0,75 a 100. Considerando que voltou a usar lente no olho esquerdo sem queixas, poderá se beneficiar da faco refrativa no futuro. Isso aí é uma possibilidade. Porque como esse paciente é aquela situação, que ele tem supressão, mas não é uma supressão completa, ele tem alguma fusão. Por isso é que ele usa lente. Mas essa fusão é muito precária. Você tem supressão em diversos níveis. Quando é a supressão total, uma ambliopia muito grave, você não se beneficia nada. Mas quando ela é parcial, aqui tinha uma visão até boa, 0,7 de visão. Então, às vezes o paciente tem fusão quando você corrige, mas quando você não corrige, ele tem supressão. Vocês estão entendendo essa linguagem, gente? Ou tá confusa? Tá Deu para ok? entender, sim. Então tá bom. Doutor Beleza. Reinaldo,
Oi, diga. Tem uma dúvida. Se essa paciente aí já tivesse uma idade ali de pré-presbítero, uns 38 anos, você tentaria fazer uma báscula nesse olho, deixar 1,5, 2 nesse olho e hipocorrigir o esquerdo? Que essa fusão dela é débil para longe, mas poderia ajudar para perto, como foi no primeiro caso. Ou não, o raciocínio está incorreto. Veja bem, com 12, na córnea você vai tirar em torno de 10,5. Você teria, você deixar 1,5, você teria que tirar 9, ou deixar 2, tirar 8, 8,5. Bom, seria o caso de fazer um teste de lente com uma hipocorreção do olho esquerdo para você ver se o paciente vai sentir benefício. Provavelmente vai, porque ele tem alguma fusão. Para perto, a visão do olho amblíope é melhor do que para longe. Se o paciente já tivesse presbítero e tivesse, vamos dizer, se sentisse um benefício importante da visão para perto do olho esquerdo, então seria considerado talvez uma faco refrativa, seja dependendo da idade do paciente. Aí sim, valeria a pena, desde que o paciente fosse acompanhado com retinólogo, se o retinólogo nos assegurasse que a retina dele tá boa, que não tem maiores problemas e tudo, tem que fazer uma série de avaliações prévias, né? A gente sabe que a faco refrativa em míope, ela não é, a gente olha com bons, assim, não é muito bons olhos, não. Ela é muito boa para hipermetro. Mas o míope a gente tem que tomar cuidado, porque o olho do míope não é um olho normal. O olho do míope é um olho que é mais propenso a ter problemas, inclusive glaucoma. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Muito bem. Então, vocês já estão doutores em estrabismo, não estão tendo dúvida. Bom, mais um casinho aqui, ó. Sei que é muito interessante. Agora, esses Não, dois antes da gente casos. passar para esse último caso aí, lembrar Sei. o seguinte: cirurgia refrativa, tratamento do ceratocone e adaptação de lente de contato caminham de mãos dadas. Ou seja, não faz sentido vocês estarem no fellowship de cirurgia refrativa e não se interessarem pelo tratamento de ceratocone, implante de segmento de anel e adaptação de lente. Muitas vezes nós vamos resolver o problema do paciente com lente de contato. Muitas vezes ele nos procura com interesse em refrativa e a gente não consegue. São pacientes que não são bons candidatos e muitas vezes a gente tem que lançar a mão tanto de lente escleral quanto lente corneana para resolver o problema dele. Daí a necessidade da gente ter essas três modalidades de tratamento aí na caixa de ferramenta de vocês. Ok? Vamos Perfeito, pedir Arnaldo. agora o Rafael Oliveira para apresentar esse próximo caso aí. Reinaldo, hoje eu tenho um compromisso 9 horas, se ele puder terminar às 9, vai ser ótimo. Então, Tá? então Porque não, tem um pode ficar tranquilo que feriadinho aqui aí. esses Vamos dois mais um casos agora caso são aí. pequenos. São bem pequenos Beleza. esses aqui Então agora. vamos lá, Vamos lá. Rafael. Vamos lá. Primeira consulta em janeiro de 2023, paciente feminina de 26 anos, veio para avaliação de cirurgia refrativa, não usa óculos, não sei o que é CA. Refração menos 4,5, menos 1,5 a 180 no olho direito e o esquerdo plano. A estática, entendi. E a dinâmica. Menos 4,5, menos 2 a 180, com visão de 0,7. E o olho esquerdo plano com a visão de 1. Paquimetria ultrassônica de 510 no direito, 520 no esquerdo. Conduta. A gente tem a topo aqui, no olho direito. Astigmatismo regular, simétrico. Discreta assimetria inferior, talvez, mas discreto, né? A favor da regra. Aham. Os índices ceratométricos dentro da normalidade no olho direito. O olho esquerdo. Peraí que o meu saiu da tela. O olho esquerdo, mesma coisa. Regular, assimétrica a favor, índices baixos. Sobre a refração, então. A gente vê que o caso, né? A paciente não usa óculos porque o olho esquerdo é muito bom. O olho direito, provavelmente, ela é amblíope, né? Com a refração, ela atinge uma visão de 0,7, não chega a 20/20. E tem essa anísio aí, justificaria uma possível ambliopia refracional. Certo. Qual a conduta?
Então, se a paciente ela não usa óculos, tá bem, ela veio para avaliar a cirurgia refrativa provavelmente por olho direito, né? Uhum. Eu penso que é semelhante ao caso que a gente viu um pouco mais cedo, ver se tem um ganho visual nesse olho direito que justifica. Não, justifica. Tem a acuidade dela sem correção, doutor? Deve ser bem baixa, né? Ah, com certeza, menor que 20/400, né? Entendi. Não tem estrabismo também, no caso. Não. Olha, é um caso que tem que ser É bem uma conversado com a ambliopia pessoa. por anisometropia. Anisometropia refrativa, né? Tem que ser bem conversado com a paciente, que assim, ela tem um ganho visual, deve ser importante. É, se a paciente tiver bem ciente, né, tiver bem claro que ela não vai chegar na visão de 20/20 nesse olho, apesar que ela não precisa do óculos, se ela quiser operar, tem que ser bem conversado nesse caso, né? Se operaria? É, é isso. Só pelo caso, né? Desconsiderando exames e tal, desconsiderando fazer um pentacam aqui, eu acho que vale a pena operar assim. Se for um caso bem discutido com a paciente, ela vê que está tendo um ganho visual com esse olho, né? Que é um olho que ele está praticamente inútil, né? Com uma refração de -4 sem correção, vai ficar um olho com a visão de 0,7. Você faria o quê? Um PRK no olho direito, um LASIK no olho direito? Faria uma hipocorreção? Você faria correção total? Ou você não Correção, operaria? se a paciente estiver animada, eu faria uma correção total. É, a técnica é o mesmo que a gente discutiu. Acho que as duas técnicas são seguras no caso. Então, Tá. talvez aí teria que ver o Pitacan aí para ver se tem alguma contraindicação Qual que é o a alguma exame que das a gente, técnicas. qual que é o exame que a gente deveria pedir aqui? Um pentacam ou qual outro exame que deveria pedir? Ah, Eu acho que tem que fazer uma refração estática dela. Depende, né? não tem ali, Rafa, em cima, não. Mas ela estava com a mesma refração que ela já estava em uso. Não, era correção, né? É. Ah, tá. CA é a correção antiga. Entendi. Achei que era a estática. Uhum. Qual o Outro exame que exame, está doutor? faltando aí para a gente poder tomar uma decisão? Corvis? Hum, Não. o, Gente, é o que nós falamos aqui hoje a noite inteira. Se o o- paciente tem supressão, ele não se beneficia do tratamento. Esse paciente não usa óculos. Se esse paciente não usa óculos e não tem sintoma, provavelmente ele tem uma supressão desse olho direito. Então é fundamental que você meça a estereopsia desse paciente para você ver se esse paciente tem fusão, para ver se ele vai se beneficiar. Se você tiver dúvida, faz um teste com lente de contato. Vamos ver o que foi feito. Eu teria Olha feito o qual. teste de lente de contato, doutor Ronaldo, Uhum. porque, veja bem, ela não usa óculos, ela tem uma supressão, mas por algum motivo ela foi procurar cirurgia refrativa. Tem alguma coisa que está incomodando ela que talvez pudesse melhorar. Ok, aí tem que ver se vai melhorar. Antigamente tinha o PAN, né? O PAM, que a gente. Hoje em dia ainda tem alguns aparelhos, mas não se usa mais. O pessoal nem está pedindo mais, para você ver o potencial de visão. Mas não Mas tendo esse, é a lente de contato, fazer o teste e ver se melhora. aqui, ó. Olha aqui o que eu coloquei. Estereoteste. 800 segundos. É uma péssima estereopsia. Ou seja, essa paciente, gente, muitas vezes o paciente quer operar, sabe por quê? Porque ele acha que operando vai restabelecer a visão binocular. Essa paciente percebe que ela tem alguma dificuldade na visão espacial, principalmente para perto. Então, o que acontece? O paciente acha que a cirurgia vai ser a solução, e a cirurgia não vai ser a solução. Essa paciente tem uma supressão importante, uma estereopsia péssima. Ou seja, essa anisometropia levou a uma ambliopia com uma supressão. Essa paciente tem uma visão monocular, tá certo? Se ela tivesse fusão, essa paciente teria uma dificuldade muito grande de conviver com essa anisometropia.
que é o que acontece quando você opera um paciente de catarata ou faz uma cirurgia refrativa num olho só. O paciente vai reclamar daquela anisometropia, porque ele tem fusão. Se não tem fusão, ele não vai reclamar nada. Então, ou seja, caso como esse, eu já expliquei para vocês anteriormente, não tem nenhuma indicação de cirurgia. Você vai colocar a lente de contato, além do desconforto, essa paciente não vai ter percepção de melhora. Agora, se tivesse uma boa estereopsia, seria altamente desejável fazer a cirurgia, porque ela ia ter fusão. Então, vamos lá. O que nós aprendemos com esse caso aqui? Portador de ambliopia com visão monocular não se beneficia da cirurgia refrativa. A correção da ambliopia para melhora de campo visual é questionável. Ah, tá. Isso aqui é só porque eu coloquei, porque tem colega que fala assim, não, mas eu opero porque eu melhoro o campo de visão do paciente. Veja bem, a ambliopia, realmente, ela compromete mais a visão das altas frequências, ou seja, visão de detalhe, do que de campo. O paciente pode ter uma ambliopia grave que ela consegue ver o campo de visão dela não é alterado, ou pouco alterado. Ela não consegue perceber detalhe. Aí o colega fala assim, vou operar porque vai melhorar o campo de visão. Eu não sei se o paciente na prática vai ter essa percepção. Eu prefiro não operar. Vamos lá. Em adultos com cover test orto e ortolinha, a anisometropia, a ambliopia não desenvolverão XT. Isso aí é para justificar aquela opção de tratamento. Vamos fazer uma hipocorreção para evitar um XT. Se o paciente já tem uma ambliopia adulto e não desenvolver um XT, ele não vai desenvolver mais. Porque tem ele tem alguma fixação, ele não é diferente de um olho cego. Um olho totalmente cego, geralmente o que acontece? O reto lateral ele acaba puxando o olho e ele desenvolve um XT. Se a pessoa tem alguma visão naquele olho, frequentemente não desenvolve um XT. Esses pacientes ficam muito felizes no pós-operatório imediato. Com o tempo, essa melhora não é mais percebida. A paciente confirmou que não notava a melhora da visão com os óculos. Aqui, gente, é só para lembrar vocês do seguinte: eu trato de um paciente, há muitos anos, esse paciente me procurou uma vez com uma ambliopia grave. Ele tinha menos 12 no olho e plano no outro. Eu fiz um teste de lente de contato, ele foi lá para 0,1, 0,2 de visão e falou assim, não faz muita diferença não. Eu falei com ele, só então não justifica você operar. Mas ele procurou um colega que o convenceu de que colocar uma lente intraocular seria uma boa para ele. Ou seja, esse colega foi submetido a uma lente fásica. E a lente foi muito bem cirurgia, foi muito bem feita. Esse paciente até hoje está com essa lente de Bycoff. É uma lente que já foi muito usada na década de 80, 90. Hoje já se usa menos, usa mais artesã, artiflex. Mas o certo é que esse paciente, depois de alguns meses, ele me procurou e falou, doutor, eu gastei uma fortuna, dinheiro que eu não podia gastar com esse olho, hoje eu não percebo nenhuma melhora. Ou seja, de imediato, ele percebia um ganho. Vai passando o tempo, ele percebeu que não justificava. Não deveria ter sido feita a cirurgia. Mas tudo bem. Vida que segue. Vamos continuar. Existe a grande possibilidade de ser operada por um colega. Com o tempo, perceberá que não teve benefício. Porém, se tiver alguma complicação, a presença de sintomas poderá trazer a percepção de perda com questionamento justificável. Deixe claro que o olho ambíope, mesmo deficiente, será muito importante em caso de necessidade futura. A ambliopia é mais limitante para a visão de longe do que de perto. Mostre isso ao paciente. Faça o teste bem próximo aos olhos. É que às vezes o paciente fica meio frustrado. Fala, eu sou cego desse olho. Não, esse olho só é muito importante. Você tampa o olho bom, chega bem pertinho do nariz dele e ele vai ver que ele enxerga. Você dá para ele uma autoestima, você resgata a autoestima dele. Ele para de achar que é cego. Cego é quem não vê nada. Ele vai conseguir ver um monte de linha lá no IAG. Ao expor o paciente a um risco de uma cirurgia, esteja convencido de seu benefício. Essa é a máxima de Hipócrates, né? O princípio da não maledicência. O princípio da não maledicência. Antes de mais nada, não prejudique. E se você faz uma cirurgia dessa e o paciente desenvolve um olho seco, alguma coisa, você está prejudicando o paciente. Esse caso aqui são 3 slides só, mas eu acho que é um caso também que só para reforçar tudo que nós já falamos. Quem vai falar aí agora, Arnaldo?
Vou chamar a. Deixa eu ver aqui na lista aqui, quem que é. Vamos voltar para a Ana Luísa. Vamos lá, Ana Luísa. Então lá, Luiz, aí que é o prontuário. Então vamos lá. Então, 59 anos, primeira consulta, veio para avaliação de catarata em tratamento com timolol e bimetopróstata. Alta miopia desde criança. Iniciou com 5 aos 5 anos de idade, depois menos 13 dioptrias aos 13 anos e fez um LASIK 95. Então, Desenvolveu observe, essa criança, ou melhor, esse indivíduo com 59 anos veio para avaliar a cirurgia de catarata, com história que operou em 1995, faz as contas aí, 2022, 27 anos atrás. Então, ele tinha uns 30 anos quando ele operou. Ele tinha 13 graus num dos olhos. Então, continua. Desenvolveu estrabismo na juventude com piora após a refrativa. Já fez laser na retina, em 95. Diplopia, 10 anos. Fez cirurgia de estrabismo com melhora parcial, não tolerou o prisma. Teve um diagnóstico de catarata AO e trouxe um extenso prontuário do serviço onde fazia o tratamento. Então, o cover test tinha um ET, um desvio do olho direito e alterna mal. PAN 2060, 2020. Correção menos 2,75, menos 2,620, menos 3,75, menos 2,680. Então, a dinâmica. Então, o olho direito dele, a acuidade 0,05, a gente interrogou a ambliopia, e o esquerdo, menos 4, menos 1 a 180. A biocatarata N1AO. Então, foi solicitado um mapeamento da retina, topo. O que é esse? PG, doutor? Foi MEC, solicitado biometria? propedêutico de glaucoma. Ah, de glaucoma, tá. É. E a piora Porque da você catarata do estava olhão, usando timolol e bimatopróstata, né? tá. Então, Piora da imagina a situação. catarata do... Então, já tinha uma visão ruim, glaucoma, cirurgias laser na retina e uma visão e uma ambliopia provável e uma diplopia. Quer dizer, não tinha onde ter mais problema, né? E Sim. desviava o olho direito e alternava mal. Quer dizer, fixava só com o olho esquerdo e não alternava muito mal. Quer dizer, o olho direito dele não respondia ao estímulo da oclusão. Então vamos lá, foi feito um teste de glaucoma e, resumidamente, esse paciente tinha uma escavação subtotal no olho direito e o olho esquerdo escavação de 0,9. Um ângulo fechado. E observe que o paciente tinha um glaucoma já em fase final. Olha a paquimetria, 388, 465. Ou seja, aquele que tinha menos 13 ficou com uma córnea com 388 micra. Um glaucoma severo no olho direito. O retinólogo, o glaucomatólogo, sugeriu, então, uma cirurgia, uma facotrec no olho direito, e com a suspeita de que podia não haver melhora, porque a PAN dele estava com 20/60, que até que estava uma melhora razoável, mas a PAN dá alguma margem de erro, né? Então, quando a PAN é muito baixa, a gente já considera que às vezes nem compensa fazer a cirurgia. E no olho esquerdo foi indicado uma faco, mais a stent ou o Karouk. Bom, olha o mapeamento de retina desse paciente. Tinha... Cadê aqui, ó? Vamos ver aqui, finalmente. Tinha uma maculopatia miópica em ambos os olhos, mais no olho direito. Risco de descolamento de retina e maculopatia e tal. Assim, foi liberado para cirurgia de catarata, mas com resistências ao resultado, né? Com algum pé atrás. Bom, já tinha sido feito de retina. Aqui observa, nada é tão ruim que não pode piorar. Aqui está a biometria, olha a topografia do paciente. Ele desenvolveu uma ectasia grave no olho direito, depois da cirurgia. O olho esquerdo estava muito bom. Então, veja bem, quando esse paciente foi colocado para ele a possibilidade, a necessidade de cirurgia associada de catarata e glaucoma, com um prognóstico muito reservado,
Porque muitas vezes esse paciente, quando tem uma perda quase total da camada de fibras nervosas, ela continua evoluindo mesmo que você faça cirurgia, já naquela fase de não retorno. Então, esse paciente, felizmente, optou por não operar. Eu coloquei no prontuário que ele tinha uma necessidade de cirurgia em função do glaucoma avançado e essa aqui é a máxima, é a lição que a gente tira desse caso. Caso com prognóstico ruim, o paciente tem que querer o tratamento, querer muito. Ele tem que estar consciente da gravidade do problema. Se o paciente põe dificuldade para operar, é porque ele está com uma expectativa, muitas vezes, irreal. Porque o paciente que já sabe que a situação está muito complicada, ele fala assim, não, eu estou ficando cego, eu vou operar para tentar salvar. Aquele que não quer operar, que muitas vezes fala o seguinte, ah, não, esse médico não está me dando o que eu quero, que é uma visão boa. Ele acha que é um caso já em estágio final de glaucoma. Então, apesar da equipe lá do glaucoma optar pela cirurgia, eu achei muito bom esse paciente não querer operar, que a chance dele ficar mal insatisfeito é muito grande, pela dificuldade, pela resistência que ele colocou ao tratamento. Então, só agora as conclusões desse caso aqui. Então, esse caso ilustra a importância de fazer um exame de estrabismo em todos os casos com história de tratamento na infância. Aos 13 anos, tinha -13 de miopia. Era de se esperar a evolução com alterações maculares no futuro. Só por isso não tinha indicação de refrativa. Quando fez a refrativa, certamente tinha uma anisometropia importante, mas assintomática. Parker Por quê? 388. Por que eu posso dizer isso? Porque ele ficou com uma córnea com 388 até 465, ou seja, ele tirou muito para corrigir esses 13 graus e o outro olho tinha pouco grau, ainda tinha 465, ou pelo menos muito menos grau. Então tinha uma anisometropia, então tinha uma ambliopia por anisometropia, que só isso já limitaria muito a correção refrativa. Tá certo? Vamos lá. A redução da anisometropia levou à diplopia, sem trazer benefício à função visual, já que praticamente tinha visão monocular. Teve que se submeter à cirurgia de estrabismo para alívio da diplopia, melhora parcial, já que não tolerou o uso de prismas. A tentativa de tratamento de uma miopia externa levou a ectasia. Esse paciente tenha consciência que o tratamento refrativo não lhe trouxe benefícios. Não deveria ser operado por vários motivos: anisometropia com visão monocular, ambliopia, estrabismo e miopia externa. Então você vê o seguinte, é um caso que foi operado e o paciente depois tem a consciência de que não devia ter sido operado. Então, a gente tem que... os casos de estrabismo, quando você tem dúvida, gente, e não é raro a gente ter dúvida, é muito importante você fazer um exame ortóptico, se você tiver expertise, ou então você pedir orientação, que é melhor, para um colega. Eu discuto meus casos de estrabismo, apesar de eu ter algum conhecimento de estrabismo, eu discuto quando eu tenho alguma dúvida, e frequentemente tenho, com o doutor Sérgio Eduardo, que é o nosso marciano, que é o nosso estrabólogo lá na clínica. Então, vocês viram como que é desafiador essa questão de estrabismo. E como em outras situações desafiadoras, sempre considerem a possibilidade de lente como tratamento ou como prova para ver se justifica o tratamento. Cláudio, você quer fazer algum comentário, algum dos fellows, Arnaldo? Na minha parte está tudo bem, Reinaldo, professor. Reinaldo, eu acho que é importante lembrar aos nossos fellows aí que estão se iniciando em cirurgia refrativa que pacientes portadores de forias e tropias não são bons candidatos a quem está se iniciando em cirurgia refrativa, assim como pacientes hipermétropes, principalmente hipermétropes jovens. Então, vocês devem focar em pacientes portadores de miopia e com exames normais e, nessa fase que vocês estão, realmente evitar esses casos mais controversos, justamente para que vocês não tenham aí complicações que muitas vezes podem até comprometer o futuro de vocês como cirurgiões refrativos. E lembrar também que é imprescindível que vocês aprendam diagnóstico e tratamento do ceratocone,
e passando pela lente de contato, que na grande maioria das vezes vai ser o coringa que a gente tem para resolver os problemas aí dos nossos pacientes. Ok? Perfeito. Então, E Cláudio, lembrar quer que nós comentar temos mais aqui, alguma coisa? não só fazendo uma Ah, observação, que o que nós temos aqui, vocês têm uma vantagem grande, que vocês têm um dos maiores especialistas em lente de contato aqui para nos ajudar, que é o Dr. Cláudio Cury. exato. Ele é uma sumidade no assunto. Então, vocês tendo dúvida aí, nós temos um expert em lente de contato para nos ajudar. Tá? Agora, só vou fazer uma ressalva, que eu não concordo com o que você falou, viu, Arnaldo? Os nossos FES não estão se iniciando em refrativo. A doutora Ana Luísa e o Rafael Raad já estão operando regularmente, entendeu? Eles já Ah, passaram da fase de maravilha, estar iniciando. Eles estão danados, os meninos, viu? Hoje mesmo eles operaram lá. maravilha. Maravilha. É isso que a gente quer ver, essa turma, né, voando sozinha. É Exato. isso que a gente quer. Tá bom, gente? Isso. Então, ó, Então, pessoal, boa noite a todos, bom falou, gente. feriado Bom feriado a Boa todos, gente. noite. e até Falou, semana que gente. Um vem aí. abraço a Obrigado, todos. Até semana Reinaldo. que vem. Falou, gente. Até Boa terça-feira. noite. Grande abraço.